Podemos? Boa noite, Igreja Vida e Paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, Shalom, Adonai. É bom poder falar com vocês e manifestar a nossa saudade do nosso contato, do nosso culto ao vivo. Mas, infelizmente, estamos cumprindo ordenança das autoridades e estamos fazendo as nossas lives e mantendo a nossa quarentena em casa, reunidos com a família e separado da sociedade, porque esse vírus é uma realidade. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a palavra de Deus, o que gera a vitória do povo de Deus. O que gera a vitória do povo de Deus? Você pode responder: fé e obediência. O que gera a vitória do povo de Deus? Fé e obediência. Vivendo essa crise, nós vamos passar, porque nós temos fé e somos obedientes aos mandamentos, à palavra de Deus. E isso vai nos garantir a vitória. Por isso, tomo a liberdade de alcançar o teu lar, alcançar você aonde você estiver, com esta palavra. O que gera a vitória no povo de Deus, ou do povo de Deus. Fé e obediência. E pediria a você para abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, que diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Aleluia. Então, querido, a conquista de Israel, ao sair do Egito, aí caminha pelo deserto, durante 40 anos mais ou menos, e aí Moisés morre, porque o Senhor já havia falado com ele que ele não entraria na terra.
E aí manda ele levantar Josué. E quando ele morre, Deus então levanta Josué para dar continuidade. E aí Josué começa a caminhar com o povo. E aí Josué luta e vence 31 reinos, ou 31 reis. E reinos poderosíssimos. E aí Deus é com ele. E ele se torna vencedor. Só quando ele colocava em prática o que Deus ordenava que ele fizesse com o povo de Israel, mandasse o povo de Israel fazer, ele era vencedor. Então ele usava a fé e a obediência. E assim o povo de Israel conquistou a terra prometida. O povo de Israel conquistou a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. Sob a liderança de Josué, tinha sido um sucesso, foi um sucesso. Lutou todas as guerras possíveis para entrar na terra e conquistar a terra e venceu. Foi um sucesso milagroso. Não foi a força do braço, mas foi a unção de Deus, foi a presença de Deus, foi Deus guerreando por eles. E aí a conquista foi um sucesso milagroso. 31 reinos que Josué venceu. Porém, pouco tempo depois, o povo esqueceu. Josué morre e o povo esqueceu que havia possibilitado a conquista, que foi a fé em Deus e a obediência aos mandamentos de Deus. O povo esqueceu isso. Nós temos que ter muito cuidado, gente. É com o sucesso. Por isso que Jesus fala assim, olha, é melhor estar num velório do que numa festa. Porque o velório é lugar de choro, velório é lugar de reflexão, velório é lugar de morte, velório é lugar de fazer análise, de analisar sua vida, seu comportamento. Então, por isso que é melhor estar no velório do que estar numa festa. Então, o que nós precisamos aprender com o povo de Israel é os erros que eles cometeram e nós não praticarmos esses erros, porque a queda é certa. E a queda só acontece depois de uma grande vitória. Porque nós esquecemos que quando conquistamos, o Senhor estava conosco. Mas depois nós caímos no conforto humano. Caímos no Belbom. E aí esquecemos do nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí já diminuímos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, o nosso relacionamento com os irmãos, a nossa comunhão, já não valorizamos tanto. Quantas vezes nós tínhamos a oportunidade de estar congregando com os irmãos e não congregávamos. Faltávamos os cultos por faltar. Às vezes, por fazer um outro programa, não valorizávamos. Não valorizávamos, às vezes, os irmãos conosco, a sua presença, a sua companhia, o seu abraço, o seu beijo. Muitas vezes ignorávamos isto,
porque não valorizavam aquilo que tínhamos. E hoje, Deus age, permite que venhamos ficar isolados e viver isolado. Pelo menos por um bom tempo. Pelo menos metade de março, o mês de abril e o mês de maio, não se fala em mais associação e nem aglomeração. Porque o perigo é iminente. Então, eles caíram na armadilha de um ciclo espiritual de 4 passos que podemos identificar aqui em Juízes. Primeiro, caíram em pecado. Todas as vezes que nos distanciamos de Deus, que criamos uma ruptura entre nós e o nosso Deus, criamos um abismo, não temos mais acesso a Ele. Não damos a Ele o culto de verdade que Ele é digno. Não damos a Ele o culto de fervor que Ele é digno. Criamos um abismo entre nós e o nosso Deus. Porque o pecado nos cega. O pecado nos separa de Deus. O pecado cria uma ruptura. O pecado manifesta em nós uma essência de orgulho, de soberba, de arrogância, de altivez, onde nós começamos a reinar. Nós passamos a ser dono das nossas decisões. Nós não submetemos a Deus as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos desejos, e nos tornamos escravizados por Ele, ou por eles. E aí criamos uma ruptura, vivemos sem relacionamento. Isso é chamado da morte espiritual, separado de Deus. O pecado nos leva a isso. E o que é o pecado, pastor? O pecado é fazermos aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, que vai de encontro aos princípios de Deus, que vai de encontro às instruções de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. E aí nos separamos e morremos espiritualmente. Esse foi a vida e a situação de Israel. Eles caíram em pecado, foram adorar outros deuses. Mas pastor, nós não adoramos outro Deus, adoramos sim. É só imaginarmos para quem empregamos o nosso tempo, para quem dedicamos o nosso tempo. Quem ocupa o maior espaço da nossa vida? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aí nos tornamos idólatras. E aí vivemos na força humana, na força do braço. Maldito o homem que confia no homem. Mas ele está falando confiar em outro homem. A palavra está falando em confiar na força própria, na força humana, na sabedoria humana, que é loucura, na vontade humana, nos desejos humanos. Aí nos tornamos escravos e mortos espiritualmente, separados de Deus. E quando isto acontece, querido, nós caímos nas mãos do opressor. Nos tornamos escravizados pelo opressor. Aqui os medianitas, os amalequitas e o povo do Oriente escravizavam Israel. Tudo que eles plantavam
Chegava a hora da colheita, ele subia como uma multidão com gado, camelo, tudo, subia e acampava dentro de Israel e destruía toda a colheita, colhia toda a colheita de Israel e deixava eles sem nada e roubava seus gados, e roubava os camelos, e roubava tudo que tinha. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Você já viu alguém em pecado prosperar? Aos nossos olhos parece que está prosperando, mas não está nada. Vê a vida das pessoas que prosperam no pecado. Pode ter até dinheiro, mas não tem alegria. Pode ter até prazer, mas não tem alegria. Pode ter tudo. São famílias destruídas, famílias disfuncionais, caráteres disfuncionais. O que impera na vida de um pecador é a infidelidade, é a desonestidade, é o roubo, é o furto, é a corrupção, é o homicídio, é o derramamento de sangue, é o suicídio, é a idolatria, é o satanismo. É isso que impera na vida de alguém que não tem uma aliança com o Senhor, o Todo-Poderoso. Israel estava adorando os deuses dos povos de Canaã. Esses eram os deuses que eles adoravam, daqueles povos que existiam ali em Canaã. Porque eles resolveram desobedecer a Deus e tomar a terra e não expulsar as pessoas, os povos que moravam ali. E aqueles povos, foi avisado para eles que eles se tornariam escravizados por aqueles povos ali. Porque desobedeceram a Deus. E Deus alertou isso para eles quando eles tomaram posse através de Josué. Então foram escravizados. E toda vez que nós estamos em pecado, nos tornamos escravizados. Existe um espírito que se torna o nosso opressor, o nosso guia. E eu sei com certeza que não é o Espírito Santo. É o espírito da inveja, do ciúme, é o espírito da ira, do ódio, é o espírito do roubo, do furto, da mentira, do engano. E não o Espírito Santo. Porque quando temos uma aliança com Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aí aconteceu, em meio a essa tragédia, você vê Gideão, aqui no capítulo 6, ele malhando trigo escondido para salvar o pouco que ele pôde salvar, mas tinha que fazer isso escondido. Ele estava malhando trigo no lagar. Porque lagar é lugar onde tem plantação de uva, e colhe as uvas e bota no lagar e pisa as uvas para fazer o vinho. E ele estava malhando o trigo no lagar, escondido. Aí é quando o anjo do Senhor aparece a ele. Por que apareceu ele? Porque todo o povo decidiu clamar ao Senhor, invocar o Senhor, que aquela opressão estava destruindo a eles, a ponto de levar eles talvez até ao suicídio. Então eles começaram a invocar o nome do Senhor. E quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, com certeza, Ele vem ao nosso encontro. Ele manifesta o teu socorro.
E agora Gideão estava ali, e o anjo do Senhor chega e conversa com ele, e fala com ele, que ouviu o clamor do povo de Israel. E aí ele pondera com Deus. Se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo essa tragédia? Por que estamos vivendo essa opressão? Cadê as vitórias que foram contadas pelos nossos antepassados, pelos nossos pais? Ela não existe, mas porque eles haviam se corrompido, adulterado, ido atrás de outros deuses, dos cananeus, dos perizeus, dos fariseus, dos jebuseus. E aí o anjo fala assim: Gideão, vai você e livra Israel. E aí já deu a ele missão, já deu a ele responsabilidade. O problema nosso é assumir responsabilidade. A responsabilidade nos assusta. Fulano, prega amanhã, muda o nosso semblante. Fulano, vai lá e limpa a igreja, muda o nosso semblante. Fulano, vai lá e conserta, faça uma obra lá na igreja, lá no templo. E aí desconcerta, porque é responsabilidade. A responsabilidade nos deixa em pânico. Muda, porque vamos precisar prestar contas a alguém. Todo mundo quer ter autoridade, mas autoridade é do tamanho da nossa responsabilidade. Quando ela ultrapassa a autoridade, ultrapassa a nossa responsabilidade, é autoritarismo. Porque a autoridade é do tamanho a nossa responsabilidade. E aí ele faz prova de Deus. 1, 2, 3, 4 provas que se era Deus mesmo que estava falando. E depois ele chega à conclusão que é Deus. E dali para frente ele se torna vitorioso. Ele consegue abater o povo que roubava eles. O povo que destruía a terra dele. Eles conseguem se levantar. Porque quando somos guiados pelo Espírito de Deus, quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, nos tornamos gigantes e vencemos todas as batalhas, seja interna, seja externa, seja pessoal ou seja coletiva. Vencemos. Basta nos unirmos. Por isso que a comunhão é importante. Podemos estar separados, mas no mesmo espírito, no mesmo pensamento, orando, jejuando, clamando, se comunicando pelo telefone, pela internet. Estamos juntos. Então, eles clamaram a Deus por socorro. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, Deus levantou líderes, levantou pessoas para julgá-los, para liderá-los. Um líder é um julgador. Por isso, é o período dos juízes, quando eles são homens que são levantados justamente na hora que eles clamam pelo Senhor, pedem socorro. E Deus atende levantando juízes, levantando homens para liderá-los. E todo líder em Israel era aquele que ia na frente para uma batalha e guerreava. Ele tinha que fazer parte de uma guerra e vencer. Como? Na força do braço? Não,
na sua habilidade de guerra, não, mas pela palavra do Eterno, pela palavra do Rei da Glória, o Senhor dos exércitos de Israel. Deus dava a eles estratégias, Deus dava a eles sabedoria, Deus dava a eles revelação. Então, esse é o momento que o povo de Israel, ele era o seu governo, ele não tinha rei nenhum, ele não tinha governador, ele não tinha presidente da república, ele não tinha rei. Então Deus levantava homens cheios do teu espírito e conduzia o povo. Quando este homem morria, o povo caía novamente em desgraça, separava de Deus, morria espiritualmente. Aí quando eles clamavam, Deus socorria de novo, levantando um juiz para julgarem e libertá-los da opressão que eles viviam. E assim foi o período dos juízes. Esse nós devemos aprender com os erros de Israel, para agirmos com sabedoria e observarmos que depois de uma grande vitória, pode vir manifestar os nossos erros, as nossas falhas, que nos afastarão de Deus. E aí os nossos cultos não são mais os mesmos. As nossas orações não são mais as mesmas. Porque estamos ocupados com muitas coisas, ainda celebrando a vitória. O crente, quando para celebrar, ele cai. É sempre assim. Quando paramos para celebrar, caímos. A queda é iminente. Porque, querido, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo eterno, para sermos enviados como cordeiros no meio de lobos. Este mundo jaz no maligno. Este mundo é um mundo de lobos. E nós somos cordeiros, porque a nossa fortaleza, a nossa força está no Senhor. E quando estamos no Senhor, usando toda a força que Ele expele em nós, que Ele coloca em nós, vencemos todas as batalhas. E é por isso que o nosso nome está escrito lá em Romanos 8,31. Somos mais que vencedores. E nada poderá nos destruir, porque nos tornamos o Senado de Cristo, a Igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então vamos aprender com os erros de Israel e vamos adquirir a sabedoria, vamos agirmos com sabedoria, com observação, que depois de uma grande vitória, se não vigiarmos, a queda é iminente. Então, o que gera a vitória do povo de Deus? Fé e obediência. Por isso, Romanos 12:3, Deus deu a cada um uma medida de fé. Para quê? Para ser usado. Porque quando usamos a fé, nos submetemos a Deus. E lá em Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Então tira toda impureza que há dentro de você. Lava suas mãos, clame pelo sangue do Cordeiro de Deus. E se chega a Deus, que com certeza Ele vai se chegar a você. O salmista, ele diz, na minha aflição eu clamei o Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não sei qual é a tua aflição, mas uma coisa eu sei. Estamos vivendo um tempo de muita aflição. Mas vamos clamar pelo Senhor. Vamos buscar o Senhor e celebrar a Ele com cânticos de vitória, com alegria. E assim estaremos vencendo todas as batalhas que virão contra nós. Eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais e oro para que a vitória seja gerada em você como homem e mulher de Deus todos os dias, através da tua fé e da tua obediência à palavra de Deus. Pai Todo-Poderoso, sabemos que a nossa vitória, ela é gerada através da medida de fé que o Senhor nos deu e da obediência à tua palavra, às tuas promessas. Então, nos ajude a sermos fiéis a Ti, a celebrar a Ti um culto de verdade e de fervor, a sermos instrumentos da tua palavra, Pai, no nosso relacionamento, na nossa família. Faça que sejamos instrumento de culto, aonde colocarmos os nossos pés, e que em cada lar, que os nossos lares, seja, Senhor, um altar de adoração, de culto a Ti, como único e verdadeiro Senhor. Nós abençoamos essas vidas, nós abençoamos esses lares e proibimos agora toda ação maligna na mente, no corpo, na família dessas pessoas, membros da igreja, comunidade evangélica Vida e Paz, aqui no Sarapuí, e todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós decretamos decretos de vida, decretos de paz, decretos de alegria, decretos de vitória, para a glória do nome do Senhor. Amém? E agora vamos passar a nossa Santa Ceia. Eu quero pedir a você que manifeste a tua contribuição, a tua fidelidade com seus dízimos, suas ofertas. Nós temos responsabilidade, que não recebemos nenhum benefício de governo e precisamos da tua fidelidade como homem de Deus, como mulher de Deus, que você tenha aí a conta da Valéria. A Patrícia deverá estar botando em cada grupo aí a conta da Valéria, porque ainda não estamos movimentando a nossa conta, porque eu tenho que deixar o banco voltar o atendimento para pegar, verbalizar o cartão de crédito e débito da igreja. Então, nesse período, nós estamos utilizando a conta da nossa tesoureira, Valéria de Campos Macedo, é isso? Então, deposita. Se você pode ir até ela, você pode vir até a minha, o Jorginho, o pastor Jorge Elias, a própria Valéria, e entregar seu dízimo, a sua oferta. Você tem uma oferta generosa, faça isto e estará contribuindo para a manutenção desse ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão, que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aquele que se alimenta do corpo de Cristo, ele não se alimenta do pecado. Aquele que se alimenta do corpo de Cristo, ele não se torna escravo dos desejos, dos pensamentos e da vontade humana. Então, se alimente do corpo de Cristo. Faça isso em memória. Traga à sua memória nesta hora o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seu gemido, suas dores, suas aflições, até o seu suor que virou sangue. Lembra disto? E se alimente do corpo do Senhor. Eu penso que na hora que Jesus partiu o pão, ele deu a cada um, chamando pelo nome, dizendo: Iago, Jorge Elias, Renê, Marilene, Kíssio, Alexandre, Lúcia, Suzana, João, Jefferson, Marcelo, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Então comemos o corpo do Senhor. Da mesma forma que ele tomou o pão, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. O novo pacto, o novo testamento que eu faço com vocês e selo com o meu sangue. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, aquele que se alimenta do corpo, aquele que bebe o sangue de Jesus, ele tem o poder e a responsabilidade de anunciar a vinda de Jesus para buscar a tua igreja. Não se exima desta responsabilidade. Seja praticante, pregador e praticante da palavra de Deus. E com certeza, a sua voz será a voz de trovão. Bebamos o sangue do Cordeiro de Deus. Pai eterno, Pai santo, Pai querido, todo-poderoso, nós te louvamos por este momento que celebramos a Santa Ceia como aliança nos lares agora, com as famílias, através desse momento que trazemos à memória tudo que tem. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que crê, digam amém. Um beijo no coração. Quarta-feira o pastor Jorge estará aqui no seminário bíblico Vida e Paz, ministrando sobre a nova criação. Amém? Você não pode perder. Às 19 horas a nossa live. E domingo, se Deus quiser, estaremos novamente aqui. Amém? E aí, ficou dentro do prazo legal, né? Não?